Aqui, professor Frank, seu professor de História, nós vamos falar hoje sobre a colonização espanhola. Então, a colonização espanhola se deu entre os séculos XV e XVI e teve seu encerramento no século XIX. A conquista espanhola, a conquista da América pela Espanha constitui os países da América que hoje falam o espanhol. Então, são diversos, né? Venezuela, Bolívia, Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai, né? Os países, México, todos esses países foram conquistados, todas essas regiões foram conquistadas pela Espanha. Vale salientar que a colonização da América pela Espanha inicia-se no ano de 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo na região onde hoje nós temos as Ilhas Bahamas. Então, as Bahamas foram o primeiro lugar de onde se avistou terra na América. Então, com o passar do tempo, logo eles verificaram que aquela região era um istmo. O que é um istmo? Uma faixa estreita de terra que ligava dois outros grandes territórios. Então, e que fazia a ponte de ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Então vamos entender qual era o contexto que se dava naquele período. Naquele período nós tínhamos na Espanha dois reis, nós tínhamos o rei e a rainha que tinham uma fé católica muito forte. E isso favoreceu ao processo de cristianização desses povos, né? Pela vontade do rei naquela época de cristianizar as suas colônias, né? Então, nesse período, pela Europa, ocorreu também a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Quem que eram os mouros? Os mouros são os povos muçulmanos, eram os povos muçulmanos. Os povos mouros, eles tinham tomado a região da Península Ibérica por volta do século VIII. E estes povos, tomando esse território, né, dos povos católicos no século VIII, perpetuaram por um longo período de ocupação. E aí, no século XV, ocorrem diversos conflitos de natureza de guerra, e a partir do século XV, então, ocorre a expulsão destes povos, a guerra entre mouros e cristãos, no qual os cristãos que eram apoiados pelo governo espanhol, pelo rei espanhol, vai derrotar os povos mouros. Vale salientar que a partir do século XV ocorrem as grandes navegações, ou seja, as rotas marítimas, a partir de Portugal, que foi o primeiro país que desenvolveu barcos, desenvolveu rotas cartográficas, mapas, né? Eles conseguiram conquistar outros territórios. Esse período é chamado pela história de corrida imperialista. Essa corrida imperialista se dava com o principal objetivo de juntar capitais, acumular capitais, onde nós iniciamos com Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, França, né? Alguns países da Europa, eles vão sair em busca, com as navegações, eles vão sair em busca de colonizar outros territórios para acumular, né, pedras preciosas, trabalho escravo e explorar suas riquezas naturais. Então, as grandes navegações tiveram um papel muito grande. Primeiro, nós tivemos a Portugal, posteriormente a Espanha também teve grande desenvolvimento. Agora, vale salientar os povos que viviam na América no século XVI, século XV e XVI. Na região onde hoje nós temos o México, viviam os povos astecas e os povos maias. Os povos maias se estendiam a este istmo, né, a essa estreita faixa de terra da América Central. Já na América do Sul, viviam os povos incas, né? Então, esses eram os três principais povos pré-colombianos que habitavam a região da América no século XV e XVI. Aqui nós temos uma fotografia de Hernán Cortés chegando ao território dos povos astecas. Vale salientar também que esse processo de colonização se dava por
expedições que muitas das vezes eram bancadas pelo próprio líder daquela expedição. No caso aqui, nós temos Hernán Cortés. Ele bancou com seu próprio capital essa expedição em direção à América. Então, quando ele retornasse, ele partiu com 3 navios em direção à América, e quando ele retornasse para a Espanha, ele passaria a ser uma pessoa de grande influência no território espanhol. Ele passaria a ter uma relação de comércio muito forte nessa região, né? Então, essas expedições muitas das vezes eram bancadas pelo próprio líder da expedição. Geralmente eram compostas por homens, tinham a figura traziam consigo o padre, né, com o principal intuito de catequizar esses nativos. E vale ressaltar que o catolicismo é uma religião que traz consigo uma ideia de submissão, de que as pessoas são submissas a Deus, submissas à igreja. Então esse processo de submissão ajudava a catequizar estes povos nativos. Aqui nós temos uma fotografia de como eram as barcaças na época das grandes navegações, que se decorreu a partir do século XV, né? Então a colonização espanhola, os espanhóis chegaram inicialmente nas Ilhas Bahamas, no ano de 1492, o primeiro a chegar, né, foi Cristóvão Colombo. A partir de 1492, Colombo retornou à América para iniciar a ocupação da ilha de Hispaniola, né? Os primeiros anos de ocupação de Hispaniola se deram nas Ilhas Caribenhas, né? Posteriormente, eles perceberam que existiam mais terras, né? Que existia tanto vasto território, onde hoje nós temos o México, os Estados Unidos, Canadá, e existia vasto território ao sul, onde hoje nós temos o Brasil e os demais países da América do Sul. Inicialmente, né, eles ocuparam as Ilhas Caribenhas, posteriormente ocuparam outras áreas, né? Então, de início, desenvolveram a agricultura de subsistência, aquele modo de vida onde se planta somente para comer, você não retira daquele alimento algo para vender, somente para subsistência, e exploraram a mineração de aluvião. Vale ressaltar que, diferente do que ocorreu Portugal colonizando o Brasil, a colonização feita pela Espanha teve pouca influência de povos africanos, a pouca entrada de escravos vindos do continente africano. Aqui vale ressaltar 2 povos indígenas nativos que tiveram grande papel na sua resistência, os Tainos e os Caraíbas, né? Povos antigos. Então, foi implantado na América o chamado sistema plantation. O que é o sistema plantation? Um sistema de uma monocultura, uma única atividade, como por exemplo a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a primeira atividade a ser desenvolvida nessas colônias. Cana-de-açúcar, onde se tem pouca tecnologia, pouca técnica, instrumentos rudimentares, somente uma enxadazinha, mão de obra pode já resolver a situação, e é o único modo de produção. Então esse modo plantation foi utilizado em larga escala na colonização da América. E vale ressaltar que tinha como objetivo a colônia abastecer a metrópole, o chamado Pacto Colonial, onde a colônia era obrigada a abastecer a sua metrópole, um processo de exploração, né? Vale ressaltar que os povos nativos foram praticamente dizimados nos primeiros anos, né? Aqui nessa região das Bahamas, quando os espanhóis chegaram, existiam cerca de 250 mil nativos. Em pouco mais de 25 anos de exploração, cerca de 90% desses povos já tinham morrido. E o que levou à dizimação desses povos, né? Foram as doenças e, além de tudo, os próprios conflitos. Vale ressaltar que os povos espanhóis traziam consigo armamentos e os povos nativos não tinham armas de fogo, né? Então a ocupação continental se iniciou a partir da região de Castilha del Oro, na atual Panamá. As etapas seguintes de ocupação do continente foram a conquista dos povos astecas. Então,
Vale ressaltar que esses povos do norte, os povos astecas, tinham uma grande cidade, a cidade de Tenochtitlan, né? E quando eles chegaram lá, o imperador era Montezuma II. A mitologia até fala que quando Hernán Cortés chegou, Montezuma, os astecas fizeram uma grande festa para receber Hernán Cortés, porque dentro da mitologia eles achavam que era alguma espécie de deus que estava chegando. Eles nunca tinham visto cavalo naquela época. E quando eles viram aquele velho barbudo montado em um cavalo branco, eles pensaram que era um deus que tinha retornado, né, das águas do oceano, né, e aí eles fizeram uma grande festa. Pouco mais de um ano ocorreram conflitos e passaram a dizimar os povos nativos, né? Então Hernán Cortés fez a colonização dos astecas no ano de 1521, povos do norte. A conquista dos incas se deu com Francisco Pizarro. Então Francisco Pizarro colonizou a região da América do Sul, onde nós temos, no início do século XIX, foi descoberto um grande sítio arqueológico que é a cidade de Machu Picchu. Vale ressaltar que os incas eram povos que não deixaram escritas, diferente do que ocorreu com os povos astecas. Os povos astecas tinham uma espécie de hieroglifos, uma espécie de escrita que deixou tudo escrito, né? Registros, desenhos. Além dos hieroglifos, tinham artes rupestres que serviam para contar um pouco de sua história. Já os povos incas, eles não tinham nada escrito, não deixaram nada escrito, né? E geralmente eles foram grandes construtores. Os povos incas construíram grandes estradas com mais de 200 quilômetros. Eles desenvolveram um sistema de matemática chamado de quipós, onde eles iam dando nós nas cordas, e esse nós servia para fazer a contagem matemática. Conseguiram desenvolver tecidos, né, a partir da lã, das hienas, né? Então, a conquista da América Espanhola foi possível graças à superioridade de armamentos, alianças que fizeram com povos rivais e até mesmo as grandes doenças, como é o caso da varíola. Então esses povos não tinham imunidade para ser resistentes a essas doenças. Aqui nós temos o conquistador Hernán Cortés, que conquistou os povos astecas, fazendo a conquista da cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan era uma cidade que ficava localizada às margens do lago Texcoco, no atual México. Então Tenochtitlan é a atual cidade do México, capital do México, e foi conquistada por Hernán Cortés. Quando eles chegaram, eles ficaram admirados pelas grandes obras, pontes, dutos que ligavam água. Então as próprias chinampas, que eram, olha como era o mapa de Tenochtitlan. Então eles construíram, nessa região desse lago Texcoco, eles construíram a cidade de Tenochtitlan. Grande arquitetura, foram povos que trouxeram grande admiração para os espanhóis. Aqui nós temos a figura de Francisco Pizarro, que chegou no Império Inca no ano de 1532, e ele irá se apropriar de um período em que os incas estavam em guerra. Os descendentes do imperador Atahualpa e Huascar estavam em conflito, e isso favoreceu ao processo de colonização, né? Isso favoreceu ao processo de colonização do povo inca. A colonização espanhola teve como principal objetivo obtenção de rápida riqueza através dos metais preciosos, a cristianização dos povos indígenas, né? E a administração colonial se deu a partir da Casa de Contratação. Era uma casa que existia, né, lá em Sevilha, na Espanha, onde todos os barcos que saíam das regiões de colônia da América eram obrigados a passar por essa casa de contratação, onde eram pagos impostos, né, onde o governo espanhol recolhia os impostos, né? Então, tinha essa casa de administração, o Conselho das Índias, que era chefiado pelo rei da Espanha e algumas outras pessoas, e os cabildes era
o cabilde era a forma como as leis eram impostas nas colônias. Através desses cabildes eram impostas regras em que os nativos eram submetidos, e essas regras, elas impostas, faziam com que a colonização ocorresse, né? Então a colonização espanhola tinha uma sociedade composta pelos chapetones, que eram os nascidos na Espanha que moravam na América. Eram pessoas que usufruíam de grande riqueza e de grandes luxos, né? Era quem estava no topo dessa cadeia social. Os crioulos eram filhos de espanhóis, mas que nasceram na América também, pessoas que desfrutavam de boas condições de vida. Os mestiços, que eram filhos de espanhóis com nativos indígenas, já pessoas que viviam em condições mais baixas. E os próprios indígenas, pessoas que viviam em condição de miséria e passaram a ser explorados pelos espanhóis. As colônias espanholas ganharam sua independência no século XIX, influenciados pelo enfraquecimento da Espanha e a difusão do iluminismo na Europa a partir do século XV, mas que no século XIX ganharam grande influência, né? Essas ideias elas difundiam o forte comércio, difundiam a ideia de fim da escravidão, da fim da exploração, e, né, foram ideias que contribuíram para a libertação desses povos dos espanhóis. Vale ressaltar que esses países que hoje têm liberdade, que foram colonizados pelos espanhóis, são países pobres, países assim como o Brasil, países subdesenvolvidos, que passam por uma situação econômica não tão boa. Mas o que vale ressaltar também é que esses povos tiveram pouca influência de outras raças, como ocorreu no Brasil. Então no Brasil ocorreu a grande entrada de povos africanos. E que na América do Sul e no próprio México ocorreu uma entrada bem menor. Então esses povos ameríndios até hoje eles têm o seu tronco genético bem preservado, né? Então é mais ou menos isso. Os povos que foram colonizados por os espanhóis são hoje México, América Central e os países oeste da América do Sul. Um forte abraço, uma boa aula a todos. Aqui professor Frank, seu professor de História.